Flamengo e Palmeiras se mostram alinhados no discurso e aliados no intuito de verdadeiramente construir uma liga para o futebol brasileiro. E através de discursos combinados e atitudes, eles vão determinando quais são os critérios e os padrões para que essa liga seja construída. E vão influenciando clubes próximos, precisamente os clubes da Libra, nesse momento, para que tenham o mesmo tipo de entendimento, atitude e discurso. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, venho pedir sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante para o crescimento do canal. Deixe o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir para um número maior de pessoas. Claro, comente aqui se você concorda, se não concorda com o que foi exposto, se gostou ou não do conteúdo. O importante é interagir. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, Flamengo e Palmeiras se mostram alinhados no discurso que estão tendo em relação ao que vem acontecendo no futebol brasileiro e aliados nos bastidores em relação a toda a dinâmica que tem ocorrido no futebol brasileiro, estabelecendo padrões de critérios e modelos para uma futura liga. Mais do que isso, estão influenciando os clubes próximos a seguir da mesma maneira. Por exemplo, parte de fair play financeiro, parte dos campeonatos estaduais, tudo isso, esses clubes estão alinhados no discurso. O único clube de São Paulo que começou a levantar a questão do campeonato paulista, se era realmente viável ou não, ou se era necessário ou não, ou a readequação do calendário do Campeonato Paulista, sugerindo a redução das datas para os grandes times de São Paulo, foi o Palmeiras. Mais do que isso, sugerindo, já influenciando São Paulo, que adote um discurso semelhante. O São Paulo ficou ali em cima do muro, vamos dizer assim. Pelo outro lado, o Flamengo, que é o clube que lidera a parte orçamentária no futebol brasileiro, vem batendo nesse discurso do fair play financeiro, da questão do futebol dos estaduais, dizendo que os clubes estão perdendo dinheiro com a continuidade dos estaduais da maneira como está hoje. E, claro, também influenciando as equipes que estão no seu eixo de influência mais próximo ali, a Libra. Tanto que São Paulo vem mudando o seu comportamento em relação à maneira pela qual pretende seguir competitivo, que é o caminho da reestruturação financeira através do controle dos gastos, da mesma maneira que Flamengo e Palmeiras, com ferramentas diferentes, fizeram. São Paulo, recentemente, como já abordei em outro vídeo, abriu aí o que a gente chama de um fundo de investimento com a prerrogativa de controle de gasto no futebol, ou teto de gasto, para que os investidores possam ter um retorno do dinheiro que vão aportar. Ou seja, ferramentas diferentes, mas com o mesmo conceito. Fechar a torneira, se reestruturar e se tornar competitivo de forma sustentável. E isso tem, de alguma maneira, criado um padrão, né? Um padrão de procedimento, um padrão de como atuar no futebol brasileiro. Se você for reparar, na própria Libra, os clubes que eles estão totalmente em acordo com esse discurso do fair play financeiro. O próprio Atlético Mineiro já falou a respeito. O Atlético, que antes era contra, já começou a também ter um discurso favorável à questão do fair play financeiro e vem pregando justamente a responsabilidade fiscal e financeira dos clubes brasileiros. E outros clubes vêm acompanhando que estão na Libra, como o Bahia, né? O próprio Santos, na figura do seu presidente Marcelo Teixeira, vem falando a respeito também, pregando essa responsabilidade, e isso vai totalmente na contramão do que você vê na parte da Liga Forte União, que é clubes com total descaso em relação à responsabilidade financeira, né? O Corinthians aí, que foi chamado de golpista, porque está comprando jogadores sem pagar jogadores e criando aí um dumping financeiro, ou seja, é uma
uma maneira de você jogar de forma suja na parte financeira que se reflete no campo. O Corinthians contrata sem poder pagar, torna o seu time mais competitivo, enquanto os outros clubes que tentam agir de forma responsável acabam sendo prejudicados porque a competição é desigual. E aí, na Liga Forte União, você tem clubes distintos, com distintos pensamentos em relação a isso. Mas o fato é que do lado da Libra, você vai criando já uma uniformidade, um padrão de comportamento e atuação em relação às finanças do futebol brasileiro. E esse discurso começou a ser encabeçado primeiramente por Flamengo e Palmeiras, e continua sendo. Esses dois clubes estão puxando a fila do futebol brasileiro em relação a quais são os critérios, quais são os padrões necessários para que você tenha um ambiente econômico e esportivo ideal para a formação de uma liga, né? A gente discute muito a questão da liga sobre os direitos de transmissão, mas existe tantas outras coisas tão importantes ou mais para você formar uma liga. E Flamengo e Palmeiras, que são os dois clubes mais competitivos dentro de campo, muito em função do que fizeram lá atrás em relação à sua reestruturação, eles vêm, mesmo que no bastidores, puxando essa fila da reestruturação do futebol brasileiro e determinando padrões para que seja criada essa liga. Como eu disse, do outro lado, você tem ali uma confusão, né, de clubes que agem de forma irresponsável, e quem está puxando essa fila aí hoje é o Corinthians. É bom frisar, não é o Corinthians instituição, o clube, mas as pessoas que estão lá hoje, cada vez mais agindo de forma irresponsável e passando uma mensagem muito negativa para o mercado. O Corinthians vem sendo chamado aí de golpista por vários clubes que são seus credores. O exemplo mais recente, Cuiabá, onde o presidente chamou o Corinthians de golpista do futebol brasileiro, e acaba sendo um contraste com que Flamengo e Palmeiras estão pregando, estão discussando, estão trabalhando nos bastidores. É óbvio que esse movimento, cada vez mais alinhado, de novo, eu cito a questão do Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista que é o campeonato mais rentável do futebol brasileiro, talvez o único, né? Mas ainda assim, o Palmeiras, num discurso muito alinhado com o Flamengo, que vem sempre pregando a questão não da exclusão, da finalização dos campeonatos regionais, mas sim com a readequação das suas datas, pregando que cada vez mais os grandes tenham menos datas ou participem só nas fases finais, diminuindo ali, suavizando o calendário, né? E abrindo oportunidade para você estender mais o Campeonato Brasileiro. Esse é o discurso, você estender mais o Campeonato Brasileiro, que é justamente na fase que você mais arrecada, e você diminuir ali as datas dos estaduais onde os grandes estão comprometidos. Mas enfim, o Palmeiras é o único clube dos grandes de São Paulo que destoou do discurso de seguir com o Campeonato Paulista. O Corinthians ali com uma visão a curto prazo de só receber o dinheiro que foi fechado pelo Campeonato Paulista, não se posicionou, ou melhor, se posicionou a favor de continuar o Campeonato Paulista com as datas e o calendário como está hoje. Santos e São Paulo não se posicionaram a respeito, já fruto da influência que o Palmeiras vem tendo sobre esses clubes. Enfim, a gente fala muito sobre a questão dos blocos econômicos, direito de transmissão, mas esses dois clubes, Flamengo e Palmeiras, estão puxando a fila muito mais do que no campo e bola, onde já são os protagonistas, mas estão puxando a fila em relação a vários temas que são caros ao futebol brasileiro, como o fair play financeiro, a questão do Botafogo, da onde vem dinheiro, da questão de você gastar o dobro do que você fatura, ou só de contratação de jogadores você gastar mais do que você arrecada, né? Então, fair play financeiro, a questão dos estaduais e a questão da irresponsabilidade e penalidade para os clubes que não cumprem com isso, esse sendo um dumping financeiro, como hoje é o caso do Corinthians propriamente dito. Então esses clubes estão puxando esses temas sensíveis, e isso pode ocasionar justamente uma padronização, uma regulamentação para que não aconteça isso no futebol brasileiro, que hoje parece casa da mãe Joana, para que crie um ambiente necessário para que a liga possa ser, mais do que ter um ambiente favorável para que ela seja criada, mas um ambiente sustentável. Então, o que a gente está vendo são esses dois clubes
liderando esse discurso, liderando esses temas que são caros ao futebol brasileiro, que são espinhosos e principalmente influenciando os clubes ali na sua área de influência, os clubes que estão mais próximos, clubes grandes, clubes importantes como São Paulo, Atlético Mineiro e outros. E, de certa forma, também influenciando os clubes que estão na Liga Forte, União, que, como já disse aqui, o Cuiabá, que é um clube que preza ali por pagar seus compromissos, se sentindo prejudicado em estar numa mesma zona de competição no Campeonato Brasileiro e se vê ali prejudicado por um clube estar competindo de forma desigual, que é o Corinthians, não pagando suas contas, seus compromissos e contratando jogadores caros para tirar vantagem competitiva. Então tudo isso aí vai gerar vamos dizer assim, um protagonista, um ponto e contraponto que ainda vai ter muito debate, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Mas o importante é ver já quais são os alinhamentos, quais são os blocos que vão se formando, e nesse sentido o Palmeiras e Flamengo, tirando proveito da força que eles estão tendo devido à sua sustentabilidade, à sua consolidação como potências econômicas no futebol brasileiro e esportivas também, influenciando outros para que se crie essa padronização, essa tendência e normatização no futebol brasileiro, justamente contrapondo o que está acontecendo de errado para que as coisas se normalizem e se adequem, para que se possa ter uma liga. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito desse tema. Como eu falei, é sensível, é polêmico, eu sei, por isso deixe aqui seus comentários. Se inscreva no canal, deixe o like e até a próxima.